Esse vídeo é para todos os desavisados de plantão, pessoal que não entende nada de crime, muito menos sobre a dinâmica das comunidades aqui no Rio de Janeiro, como é a geopolítica do submundo do crime. Então, isso aqui vai ser uma aula, tá? Para você que talvez que mora em outro estado que não é o Rio de Janeiro, para você que vive numa bolha, num condomínio, que não sabe o que é violência, não sabe o que é você testemunhar com os teus olhos de maneira tão aproximada a barbárie, a selvageria, o pior lado do ser humano, tá? Então, gente, aqui é história, aqui é contexto histórico puro. No título do vídeo está escrito o que é Troia de acordo com o mundo do crime, tá? Troia, bem como vocês devem saber, né, foi uma cidade que os gregos por muito tempo tentaram dominar. Então, diz a lenda, né, tem até o famoso filme de Troia, que as fortalezas da cidade elas eram basicamente impenetráveis. Se eu não me engano, depois de 10 anos de luta, os gregos eles se tocaram que não iam conseguir vencer a cidade na força do braço. Então, o que eles optaram por fazer? Se eu não me engano, a ideia foi projetada pelo Ulisses, brilhante gênio, e ele falou o seguinte: a gente pode dar um presente para eles, o que ficou conhecido como presente grego. E dentro do presente estariam os melhores soldados da Grécia. Então seria um cavalo gigante de madeira, tá? Como uma forma ali de selar uma cordialidade, como se fosse um reconhecimento da perda da guerra, né, por parte dos gregos. E os troianos, de maneira muito ingênua, aceitaram o presente que foi deixado na areia da praia deles e colocaram aquele presente para dentro do castelo. E quando o sol foi embora e veio a noite, os soldados, os melhores soldados da Grécia, eles desembarcaram do grande cavalo de madeira, o famoso cavalo de Troia, e mataram, eliminaram, melhor, essa palavra o YouTube não gosta, né? Eliminaram os soldados, os sentinelas ali de Troia, abriram os portões e o resto da história, vocês sabem muito bem, Troia foi completamente aniquilada e esse evento fatídico entrou para os anais da história, né? E hoje eu estou relatando para vocês, depois de milhares de anos que já se passaram, esse evento. Só que você tem que entender que nesse caso, né, não me interprete mal, o crime também é cultura. Então não só o crime, como também a polícia em si assimilou esse conceito. Hoje, o conceito de Troia ele é relativo, ele se refere a uma armadilha montada, seja por parte da polícia, seja por parte de outros criminosos, tá? E eu quero destrinchar esse assunto, porque no short eu não tenho tempo para fazer isso. No vídeo curtinho eu tenho que falar tudo muito rápido, né? E o primeiro ponto é da ideia da emboscada. A síntese, a raiz da ideia da Troia é uma emboscada, você pegar o teu inimigo de surpresa. E essa emboscada, ela pode ser feita de algumas formas, tá? Tanto por polícia quanto por criminosos, como eu já te falei. E tem algumas dinâmicas diferentes. Tem a Troia defensiva. O que seria a Troia defensiva? Hoje em dia, é uma coisa bizarra, tá? Mas os criminosos, eles ficam se satirizando e ficam brigando na internet. Principalmente em grupos de Telegram e no Twitter. E tem muito torcedor de FAQ, principalmente torcedor do Ser Vermelho, tá? Então você vai ver isso aí inundado em páginas do Twitter que acompanham a geopolítica do crime organizado, bem como em canais do Telegram, tá? Então assim, eles ficam se ameaçando constantemente e zombando quando algum deles cai na Troia armada feita por um, feita por outro, tá? E esses vídeos eles são vazados e são de extrema violência, tá? Você vê ali o pior lado do ser humano e sem nenhum tipo de censura, tá? Você vê ali abertamente e eles ficam se provocando. Então basicamente você tem zonas no Rio de Janeiro que são faixas de guerra, são faixas de Gaza e de guerra também.
Então são áreas onde há um conflito permanente. Vou te dar um exemplo: Chapadão e Pedreira. O Complexo da Pedreira já foi um local extremamente poderoso em termos de crime, né? Com muito armamento, com muitos criminosos, na época que o Amigo dos Amigos era uma força relevante no Rio de Janeiro. Era basicamente um dos QGs, se não o principal QG, disputando talvez ali com a Rocinha, do Amigo dos Amigos. E agora, com a transição para os terceiros, o Complexo da Pedreira está um tanto enfraquecido, não está vivendo seus dias de glória e toma ataques constantes do seu vizinho, que é o Chapadão. Chapadão é um complexo de comunidade, complexo de Chapadão, extremamente poderoso em termos bélicos, né? E do Ser Vermelho. E nesse dia que eu gravo para vocês, é uma madrugada de um domingo. E no sábado, houve, no caso no dia anterior, houve um baque, que é um ataque surpresa por parte do Ser Vermelho, que, se eu não me engano, vitimou 1 ou 2 criminosos do terceiro, né? Numa favela que compõe esse Complexo da Pedreira, tá bom? Então, assim, essa é uma área que constantemente é atacada pelos rivais do Ser Vermelho. Só que eu não sei se é por uma falta de inteligência, se é por displicência, se é por ingenuidade. Os criminosos, eles simplesmente acham que estão na Disney, que estão passeando e gostam de ficar posando, tirando fotinha para Twitter, querendo pegar mulher, e não encaram a vida como ela é. Então, assim, gente, eu não estou entrando em juízo de valor, no sentido de que eu estou, de alguma forma, compactuando com o crime, mas eu estou tentando ser pragmático, tá? O chefe da pedreira deveria saber que uma hora ou outra ele vai receber um ataque, porque isso é comum, tá? Um ou outro ficam se atacando. Então, dentro da lógica que eu estou explicando para vocês do crime, tanto por parte da contenção, no caso dos seguranças do Complexo Chapadão, quanto por parte da contenção do Complexo da Pedreira, deveriam ser criadas equipes de Troia, que são especialistas, equipes montadas pelo crime, que ficam esperando o ataque do oponente, montando já uma armadilha para poder contra-atacar. Isso é um exemplo que acontece no conflagrado Morro do Fubá, que o Morro do Fubá ele é colado ao Morro do Campinho, ao Campinho, Complexo do Campinho, seja lá como você queira falar, que eram o QG de grupos de meleca, tá? Eu gosto de falar por meio dessas parábolas para ver se o YouTube não diminui o alcance do vídeo. Então, existiam grupos de melecas extremamente poderosos na Grande Jacarepaguá, em Praça Seca, que eles foram sendo eliminados pelo Ser Vermelho num processo de expansão que basicamente erradicou os melecas de Jacarepaguá, tá bom? E um dos últimos redutos era o Campinho Fubá. E como os melecas daquela região tinham um ótimo relacionamento com o chefe do Complexo da Serrinha, que é terceiro, esses melecas venderam essas duas comunidades pro Lacoste, que é o chefão do Complexo da Serrinha, que é um complexo poderoso do terceiro, tá, no Rio de Janeiro. E aí, como só tinha Ser Vermelho ao redor daquelas duas regiões, o inevitável aconteceu. O Ser Vermelho começou a dar baque. E olha, gente, matou muita gente. O Ser Vermelho eliminou muitos terceiros naquela região. E aí é uma questão de inteligência. Se você sabe que você vai ser atacado constantemente, o mínimo que você tem que fazer, principalmente se a área de disputa é na área de mata, você tem que fazer o quê? Você tem que se defender, você tem que montar armadilhas, coisa pelas quais não foi feito por muito tempo por parte dos terceiros, e eles foram melhorar isso recentemente. Tá? Recentemente eles começaram a estruturar armadilhas que começaram a causar um pouco de dano
de efeito colateral ao ser vermelho. Uma dessas armadilhas que deu certo foi a que vitimou um dos puxadores de guerra mais conhecidos e mais famosos do ser vermelho na atualidade, que foi o Caioba. E o Caioba, diz ali a fofoca que rola, é que esculacharam ele, deram um tapa ou nele ou na mãe dele, algo do tipo. Ele ficou revoltado, pulou pro... Ele morava, se eu não me engano, ou no Fubá ou no Campinho, gente. Eu não vou saber dar com precisão essa informação, tá? Se vocês quiserem, vocês pesquisam aí no Twitter. E ele pulou pro Ser Vermelho, se eu não me engano, do Morro do 18, e ele começou a organizar invasões ao Morro do Fubá e ao Campinho. Porque no passado, um outro bandido muito criminoso que também veio a falecer, nesse caso numa troia feita pela polícia, foi o Tio Baby. E o Tio Baby, ele foi responsável por eliminar muitos melecas e também pessoal do Terceiro. E ele era integrante do Ser Vermelho. E ele faleceu numa troia da polícia. E quem ocupou o seu lugar, né, com muito destaque e prestígio, era esse jovem Caioba. E ele vitimou muitos inimigos do Ser Vermelho, né, nessa região, e ele acabou sendo eliminado numa troia que os terceiros fizeram para ele na mata. Ou seja, troia é algo extremamente popular e conhecido no linguajar, não só de criminosos, de torcedores e também de policiais, tá bom, gente? Então, eu gostaria de deixar isso claro para vocês a respeito do tema. E por último, e não menos importante, aqui, isso aí, eu queria falar sobre o rigor na entrada de uma comunidade. Isso tem tudo a ver com a questão das troias, porque, gente, o crime ele é muito criativo. Então, nessa de fazer armadilhas, dar baques bem-sucedidos, os criminosos já se fantasiaram. Por exemplo, num baque que o pessoal do Complexo da Serrinha deu no Morro do Urubu, que é um morro dominado pelo Ser Vermelho. O Complexo da Serrinha é um poderoso complexo do Terceiro. O pessoal diz que eles se fantasiaram de mendigos. Foram fantasiados de mendigos até a direção de uma loja, vocês entenderam, né, dos oponentes, e não só mataram quem estava lá presente, como também roubaram a loja, tá? E ficaram ostentando lá. Tem também um baque que foi efetuado pelo famoso Peixão, tá? Do Complexo de Israel. E nesse baque ele enviou os seus mandados, seus soldados, vestidos de gente do iFood. Então eles estavam como entregadores, mas na verdade estavam ali com o intuito de fazer um ataque. Então o criminoso, ele, na linguagem carioca, ele está sempre muito escaldado, porque ele não sabe quem está entrando na comunidade. Pode ser um inimigo tentando fazer um ataque, pode ser a própria polícia. A polícia tem o hábito de ou fazer troias na mata, ou mesmo entrar na casa do morador para poder fazer uma armadilha e pegar talvez um bonde se deslocando da comunidade. Isso é muito comum, gente. Então, o criminoso ele está sempre escaldado, porque o que está em risco é a vida dele. E é por isso que a gente vê inúmeros casos de pessoas que não moram no Rio de Janeiro e entram em alguma comunidade e tem o seu carro simplesmente metralhado. Não é por um acaso. É devido a todas essas dinâmicas e todo esse contexto que eu te passei. Então, o criminoso ele tem muito medo de morrer. Quem não tem medo de morrer? E é por causa disso que tem essa contenção tão alta. Então, é blitz, basicamente, dentro das comunidades. Tem pontos de vistoria, pontos de controle, tem os olheiros, os fogueteiros. Então, assim, é uma estrutura complexa, como se fosse um organismo vivo. E é bem arquitetado. Não é por outra que é chamado de crime organizado. Então, que esse vídeo sirva para você como uma forma didática de facilitar o teu entendimento a respeito do crime, de como é perigoso você entrar numa comunidade que você não conhece no Rio sem ter pelo menos um cria do seu lado. O cria nada mais é do que o morador que conhece aquela região. Tá bom, gente? Muito obrigado pela tua atenção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, tá? Se inscreva no canal. E se você quer
acrescentar alguma coisa ao nosso debate, pode comentar, tá bom? O espaço dos comentários foi feito para isso. Aguardo seus comentários. Muito obrigado pela tua atenção novamente e fui. Até a próxima, meu amigo. Valeu!